Hello, pererecas! Esse é o Partejando Podcast e com ele temos como objetivo passar a colegas de profissão, mulheres grávidas que pretendem engravidar ou que só gostam do assunto mesmo, informação de qualidade, leve, para empoderar mulheres que se permitem viver esse processo. E a convidada de hoje, doutora Nayara Galvão, médica pela UNB, fez residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Universitário de Brasília, pós-graduada em ultrassonografia em gineco e obstetrícia pela Nexus, pós-graduada em medicina fetal também pela Nexus. Nay, nossa doctor vegetariana musa fitness, apresenta nos últimos anos, 1 ano e 8 meses, ok, uma nova versão ainda melhor. A mãe do Gabi. Aí eu vou chorar. Nay, pode ficar bem à vontade. É bem do meu jeitinho mesmo, você vai falar o que você quiser, sem pudor, sem vergonha, sem medo de se expor. E a gente vai falar de perereca para perereca. A gente vai falar da gente para as nossas pacientes, para quem quiser nos ouvir, tá? Então, fala um pouquinho pra gente dessa sua transição de doctor vegetariano e musa fitness para mãe do Gabi. Mãe do Gabi, que é a melhor versão. Que é a sua melhor versão. É muito marcante a ausência de desejo da maternidade na minha vida, né? Então, assim, eu nunca tive esse sonho de ser mãe. Assim, nunca esteve presente. Me transmitia muita responsabilidade e muita ocupação, né? Você troca uma pele, adquire outra e ela é eterna. Ela não deixa de existir. Uma vez mãe, sempre mãe. Então, é uma eternidade ligada a isso que não me atraía. Então, todos os processos podem ter início, meio e fim, e a maternidade me passava um negócio... É muito fácil a gente falar de maternidade quando a gente pensa que a maior parte das mulheres sempre quis ser mãe, né? E aí vem aquela questão de uma construção que talvez esse pontinho não passava. Na minha cabeça. Não cabia. Eu estava muito satisfeita com a minha vida, linda, maravilhosa e plena, satisfeita no momento e com o local e com as vivências que eu estava tendo. Mas eu sei que eu tenho muito amor no meu coração, sempre soube. Sou uma pessoa amorosa, sou uma pessoa empática, então caberia mais amor? Caberia. Eu queria, precisava? Não, mas caberia. No desafio cabia. Mas aí vem uma conversa de casal, porque a gente faz uma construção de um relacionamento a dois, e o André sempre quis, e a gente conversava. E eu falava, não, eu tenho amor pra dar, cabe na minha vida nesse sentido, mas talvez a responsabilidade não. Então foi muita conversa, muita terapia, muito trabalho. Eu falei, não, tudo bem, vamos tentar. A tentativa era uma única oportunidade, aparentemente. Então, eu tirei meu DIU. E aí, em um mês, na hora de eu botar o DIU de novo, eu fiz o beta-HCG, já estava positivo. Então, foi... Você ia botar o DIU de novo. Eu ia botar o DIU de novo. Entendi. Eu tava em negação, não é mesmo? Porque assim... Vamos engravidar, mas... Um mês, você tem uma ovulação. Tá certo. Não, era medo. Somava ainda muito medo, muita insegurança do conhecimento técnico, do que pode acontecer ao longo de uma gestação. Você gestar tem riscos e tem incertezas, você parir riscos e incertezas. E na maternidade, mais riscos e mais incertezas. Muito medo envolvido. Muito medo envolvido, muita ansiedade. Então, eu tirei o DIU com a proposta de vamos deixar rolar. O André vinha com o discurso, não, meus amigos, 1 ano, 2 anos, tentando. Falei, beleza. Deu 1 mês sem DIU, vou fazer um beta porque eu preciso colocar esse DIU de volta. 300! Apegada ao DIU também, né? Muito. Que apego. Apaixonada pelo DIU. Que método contraceptivo sensacional. Com você ele foi eficaz, né? Com algumas pacientes nem DIU, né? Todo método pode falhar. Sim. Então, todos perdoe eles o DIU. Exatamente. Então, tava grávida. Foi um choque. Não teve romance na hora de contar pro André. Não teve sapatinho. Teve chuto na porta e você me engravidou. Culpado! A culpa é sua. Então, não foi bonitinho, não foi romântico. E aí, a gente começa a enfrentar esse momento de mais incertezas, que é a gravidez. E uma gravidez muito técnica. Sabendo de todo o passo a passo do que acontece, sem querer abrir mão de um controle que é uma ilusão.
Como é que era a sua frase? Expectativa é É igual paçoca do nada esfarela. Continua sendo, mas muito diferente. Era a frase de todos os dias dessa gestação. Todas as sessões de fisioterapia. Todas as sessões de fisioterapia. Pra quem não sabe, a Nay foi minha paciente. Eu conheci a Nay... Numa assistência de parto. De plantão mesmo. De plantão. E aí, doida, maluca, né? Conhece uma menina lá no plantão, mas acabou que virou um grupo grande de amigas, né? Todas as suas amigas acabaram virando minhas amigas também. Então, todo mundo na mesma ladainha. Ela acabou parando lá no consultório. Eu acho que eu fiquei sabendo que você estava grávida antes de toda a população. Porque foi um aviso, tipo, quero marcar uma sessão, mas não conta pra ninguém que eu tô grávida. Foi com 6 semanas. Foi essa a mensagem que você recebeu. Tipo, eu quero marcar uma avaliação com a Thay, mas ninguém pode saber que eu tô grávida. Quem é sua obstetra? Eu. Foi com 6 semanas. Meu eu pré-natal, né? Foi, eu que fiz meu pré-natal, mais ou menos. Mentira, mas... Verdade. Aí entrei com muita dificuldade nesse início, né? Tipo assim, tudo... vai ser tópica ou não vai ser tópica? Vai ter saco gestacional ou não vai ter saco gestacional? Olha o nível, né? De loucura. De loucura. A gente sai de uma não desejo ser mãe para todas as incertezas desse início, que é um período de maior risco na gravidez, né? Tipo, então, todo esse processo, então... Teve uma pessoa a mais que ficou sabendo porque ela precisava fazer minhas ecografias, né? Então, tem saco, não tem saco, vesícula, embrião, ótimo, beleza. A família toda vem pra Brasília, vamos contar? Vamos. Como que você vai contar? Aí a gente junta todo mundo e conta. E foi bem assim, também sem muito romance. Juntei todo mundo e contei. Gente, tô grávida, não contei pra ninguém porque tá muito no início. E vamos. Isso a Thay já estava sabendo. Eu já estava sabendo. A Thay já tinha que segurar, porque acontece isso... Acho que todos os dias desse ano. É raro, mas acontece muito. Com frequência. Tipo, tô grávida, não conta pra ninguém. Não. E aí foi uma longa jornada de tentar... De aceitar que aquela Nayara poderia existir junto com a nova... Mas talvez não coubesse, né? Talvez tem que mudar algumas coisas, né? Tem que mudar. Então, não vai ser 100%. Então, tem gente que fala assim, não, nada precisa mudar. É mentira. As coisas irão mudar. Só que perceber que isso sou eu 1 ano e 8 meses depois do meu parto falando. Perceber que você volta a se conectar, que você encontra lugar na nova pessoa que você vai se tornar... demanda tempo, demanda trabalho. Então, assim, todo o processo. Quanto tempo e quanto trabalho você demorou durante 32 anos até o Gabi nascer para você se encontrar? Porque a gente tem muita pressa em alguns processos, né? Em todos da nossa vida mesmo. E muitas vezes uma dificuldade de aceitar esses processos que acontecem, né? Você me traz aqui uma mulher que não queria engravidar, que estava muito satisfeita. A gente brinca, né? Que a autoestima da Nay é uma autoestima que merece ser encapsulada. Você sempre foi muito bem realizada no seu Skin Doctor vegetariana, Musa Fitness. Que é seus pilares que eu conheci, assim, mais fortes. Então, você era muito realizada naquilo ali. E aquela mulher que sempre sonhou e que quando chega aquele beta, ela fala, putz, grilo, me lasquei. Acontece também. Muito comum. Você deixa claro, eu não romantizei. E eu te conhecendo hoje, eu não vejo uma Nay romântica que faria isso. Era da sua personalidade, era do seu jeitinho mesmo. Mas eu já me deparo comigo, assim... Talvez na hora que chegar um positivo na minha vida, eu vou falar, caraca, lascou. E agora? E agora? O que eu vou fazer com isso? E eu acho que a gente tem muita mulher que, no início, ela passa aquele primeiro trimestre com tantas dificuldades, seja das alterações fisiológicas que elas vão acontecer, mas também tem as dificuldades emocionais que ela passa, porque, caramba, como é que vai ser a minha vida daqui pra frente? Tudo que eu demorei pra construir essa mulher de agora, tudo que eu demorei pra chegar e hoje falar, eu sou eu, né? Eu sou a Nay, eu sou a médica, eu sou a mulher que faz o polidense. Nunca mais vi você fazendo polidense, cara. Tá na hora de voltar já pro polidense. Mas, tipo, aquela pessoa, aquela personalidade que eu demorei a construir. E aí, essa personalidade vai ser desconstruída em 40 semanas gestacionais.
num boom que acontece quando esse bebê chega. A gente vê muito discurso de perda de identidade, né? Então, a gente tem toda uma identidade construída em 30, 35, 40 anos. E aí, vamos aceitar o pessoal de 40 anos aí, porque eu tô chegando mais perto do... eu vou perder a minha identidade e eu vou ser quem? Então, dá esse medo. E, assim, isso pode não acontecer com todo mundo, mas assim que o Gabi nasce, eu não me importo mais de ser a mãe do Gabi. Exatamente. Entendeu? Então, houve essa perda, mas tem uma reconexão com outras formas de me expressar e de estar ali e de demonstrar que o que eu valorizo na alimentação, o que eu valorizo no dia a dia, né? Então, mas sim, é um choque muito grande. E assim, foram 32 anos construindo aquela Nayara que eu conheci e estava adaptada. Aí vem o desconhecido e o incontrolável, que é a gravidez. E aí entra um jogador em campo que, assim, é completamente alheio a todas as minhas vontades. Ele não treinou, cara. Não. Ele só chegou pro jogo. Ele chega com tudo, metendo o pé na porta. Então, estar ciente de que isso vai acontecer pode ser acolhedor e tranquilizador, mas ainda mais se apoiando em outras mulheres de que tudo vai passar, seja bom ou seja ruim, é o lema da maternidade. Tudo vai passar. É uma frase chata, eu fico extremamente assim, nossa, é só isso que eu tenho pra falar? Mas é o mais importante. Então, tem que aproveitar o que é bom, porque vai passar. E o que é ruim, respira, porque isso também vai passar. Tem até... Eu falo que muitas vezes o Partejando Podcast, ele saiu daquela frase que eu não aguento mais escutar. De... Poxa, ninguém me falou isso, ninguém me avisou aquilo. Até mesmo a Marina, que foi nossa paciente agora, que ela teve o parto dos sonhos dela, ela tá super realizada em questão parto, chegou o puerpério, e ela tá nos dribles do puerpério que acontece mesmo, né? E muitas vezes ela fala, conversando com ela semana passada, ela falou, porque tem coisas que eu não me preparei, ninguém me avisou que seria assim. E aí, quando ela me trouxe essa frase... Eu que já sou amiga da Marina desde os 15 anos dela, ela me acompanhou nesse início de trabalho e tudo mais, ela me escuta falando disso com muita... E assim, a paz de espírito de acompanhar a Marina foi que a Marina, ela foi em tudo que eu indiquei pra ela. Ela falou, vai aqui, vai assim. Então, ela deixou que eu conduzisse, o que muitas vezes algumas amigas não fazem. Então, ela me permitiu conduzir muita coisa da gestação dela. E ela escutava, ela falava, não, eu sei que vai ser assim, eu tô preparada. E aí que a gente chega, e eu não tava tão preparada assim. Mas é porque vai de personalidade para personalidade, cada uma vai viver um puerpério de uma forma diferente. Porque a Thay é muito diferente da Nay. Nós somos muito diferentes da Marina. Então, cada mulher vai receber aquilo de uma forma e cada bebê é um jogador diferente. É um bebê diferente. Cada bebê vai ter as suas questões. Porque ele é um ser vivo e individual. Então, talvez, se eu quisesse passar tudo hoje pro um puerpério, eu ia falar, desculpa, galera, eu não consigo. Primeiro porque eu nunca fui mãe, né, Nay? Mas você vivencia... É muito interessante, inclusive, as nossas sessões eram muito interessantes, né? É uma conversa com uma experiência de relatos, mas você escuta, né, Thay? Então, como você escuta muito... Eu escuto o problema, né? Exatamente. Você não tem a sua experiência, mas você traz a experiência de milhares de pacientes que estão lá em um momento de muita confissão e muita abertura. Muita abertura, é muita intimidade. Bem literal a abertura. E eu cavo intimidade por ser algo... Opa! Por ser algo muito íntimo mesmo. É muito íntimo. Fisioterapia pélvica envolve muito toque, muita mobilidade e muito contato. Então, você escuta muito. Então, você pode não ter a experiência pessoal, mas você traz a experiência somada de várias pessoas, que te proporciona essa visão mais ampla e ver assim, olha... a visão mais ampla é um leve medo de ser E um leve medo, porque você...
tem contato com todas as possibilidades, né? Então, você tem lá a paciente que dá tudo certo, liso, mas tem uma que a via de parto não é a que ela desejava ou planejou, ou que a via de parto foi a planejada, mas teve uma intercorrência, pegou uma zebra no final, ou então uma amamentação que não está satisfatória, ou um neném que não dorme nada. Então, você traz tudo isso. Rede de apoio, você com certeza tem contatos com rede de apoio completa e completamente diferentes. E Isso. tem rede de apoio que você fala, meu Deus do céu, será que eu vou ter que sair da minha casa para ajudar essa mulher? E tem rede de apoio de amigas, familiares e rede de apoio paga. Então, tudo isso chega lá. Então, tá tranquilo de poder opinar e aconselhar. Não tem essa. Mas é um momento muito, muito diferente. Mas a gente chega do outro lado. Chega. Você acha que você já saiu do puerpério? Porque antes a gente falava de puerpério nessa esterogestação, né? No passar desses 3 primeiros meses 45 e tudo mais. a 3 meses. 45 dias a 3 meses, E agora né? se liberou a mulher que decide enquanto ela tá no Quando ela tá puerpério. no puerpério. Eu tô saindo. 1 ano e 8 meses depois eu posso dizer que o puerpério psicológico, né? O fisiológico do corpo já foi. Mas o psicológico eu tô saindo, tô chegando do outro lado. Mas agora voltei a dormir. Então tudo isso influencia, né? Fez o desmame noturno, que é um rolê, desmamar também é outro rolê. Então, tô chegando do outro lado desse puerpério psicológico, essa aceitação da nova Nayara, dessa nova identidade. Então, não é que eu perdi, eu adquiri mais uma, né? E olha aí. E que identidade maravilhosa. Pode se emocionar. Que identidade maravilhosa. Que identidade maravilhosa. Mãe de um menino maravilhoso. Então, não. Uma figura. O puerpério psicológico, ele tem tido aí uma duração, o pessoal tá dizendo agora, uma média de 2 anos. E pra gente começar a voltar pros eixos e ir pra nova normalidade. Isso. É a nova normalidade. E quando a gente fala aquela questão de aceitação dos processos, é aquela coisa, foram 32 anos pra chegar. Poxa, quantos anos pra você se encontrar de novo? Quantos anos você se permitir? Você voltar pra Naide agora, você conhecer essa Naide agora. Tinha coisas que você gostava de fazer antes que hoje você não gosta mais. Eu falo muito isso, que a gente vai envelhecendo e o nosso paladar vai mudando, né? Por exemplo, eu não gostava de açaí, agora gosto. Não gostava de café, hoje estou viciada. Porque não bebia tal tipo de cerveja, hoje só bebo esse tipo de cerveja. Então, se o paladar pode mudar, por que a gente não pode mudar? Por completo, né? Por completo. E qual que é o problema nesse ponto? Porque, assim, eu sempre falei, eu durmo uma Nayara, eu acordo outra. Tipo assim, constante evolução, constante mudança, constante aceitação e modificações de pensamentos e de quebra de paradigmas diários. Por que a maternidade me era tão alheia, tão aversa, né? Tipo assim, por que eu tinha tanto esse medo, esse bloqueio? Essa resposta eu ainda não tenho. Ai, eu tava ansiosa por pela essa resposta, cara. Não tenho. Eu acho que talvez na obrigatoriedade. Então, a mulher é obrigada a ser mãe. Eu não sou obrigada a nada. Nada. Eu não sou obrigada a nada. Nayara, você tem que... Eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada. Então, se eu tenho que ser mãe, não. Eu não vou ser mãe porque eu não tenho que ser mãe. Pode ser isso. Foi tentar assim, bater de frente com essa... normatividade. Essa skin mulherzinha que nos botam, né? Nos obrigam. Nascer, casar, reproduzir, ser mãe. Calma aí, deixa com eu essa quebrar normatividade. esse caminho aí, não quero Exatamente. isso. Pode ter sido isso? Pode. Mas também uma muita satisfação. Eu tava muito satisfeita com o momento que eu tava vivendo e com onde eu estava. Só que se nunca fez parte, né? Não sei. É isso. E aí... Aí hoje a gente pensa no próximo filho, só que eu tenho que estar preparada para esse momento. Porque teve tem uma premonição. Uma das 10 médicas que estavam no nosso parto sonhou que eu estaria grávida de 24? De 20, 25 semanas. 20, 25 no momento do meu semanas. segundo parto, que não vai acontecer, gente. Então eu não vou engravidar. Tô brincando, não sei, não vamos falar isso. Mas talvez, né? Se antes ela não queria ser mãe, por que não agora ser mãe de 2? Até porque eu sempre falo que toda mãe merece o segundo filho.
Então, já Eu escutei acho. isso, né? Toda mãe merece a tranquilidade Do de uma segundo. segunda gestação e um segundo filho. Eu falei hoje no consultório, uma paciente saiu agora, ela tá com uma bebê de 3 meses. Ela, porque agora eu tô voltando a dormir, nananã, nananã. E aí eu falei, alguma coisa e tudo mais, porque a gente tem que se preparar, essa musculatura, para caso você queira engravidar novamente. Incentivando ela a fazer o pós-parto, tá, gente? Embora meu slogan seria procriem é ótimo, eu não tava forçando ninguém a engravidar. Mas aí ela falou, não sei se eu quero o segundo. Aí eu falei, eu só acho que toda mãe merece. Por quê? A primeira mãe, ela vem assim com uma culpa surreal, tudo é culpa dela, tudo foi ela que fez de errado, tudo que ela tá errando, tudo que ela tá fazendo mal. Se o bebê não dorme, não é porque ele perdeu o sono. É porque ela fez alguma coisa de errado. Então, e outra, o bebê não quebra. Não quebra, né? O medo absurdo quebra porque Gabi está quebrada, inclusive. Quebrou a clavícula. Gabi tá com a clavícula quebrada, mas ótimo. Não foi ninguém que quebrou a clavícula dele. Foi ele. Foi a ele culpa mesmo. não é sua. Não. Entendeu? Não foi tu que não alimentou a criança direito, não foi tu que deixou, empurrou, que deixou cair. Não. Que faz cama compartilhada. Oh, Não. meu Deus do céu, um problemão. Então, assim, o bebê, lógico que ele é um ser frágil. Mas ele não é aquela coisa que a mãe acha que tem, que tem medo de tudo, se segura, fica insegura pra tudo. Ela falou, Thay, o medo que eu tinha de dar uma volta no quarteirão com a minha filha era absurdo, era gigante. E agora eu sei que eu posso dar uma volta no quarteirão. Eu falei, e daqui uns dias você vai saber que você pode sair com ela sozinha? Vai. E que você tem capacidade pra isso. Eu falei pra Marina, ela fala, é uma vontade de proteger ele em todos os milésimos de segundos. E parece que eu não sou capaz de proteger. Aí eu falei pra ela, se Deus te deu essa criança, é porque você é sim capaz de proteger. Que você consegue cuidar dele e tudo mais. Chegando às vacinas e tudo mais, essa proteção que a gente pede ali nesses primeiros meses de vida, que hoje Benício faz 1 mês, né? Então, essas vacinas que a gente tem que atingir ali do início desse bebê, tem uma proteção além da sua, mas que você consegue também auxiliar aquela criança. Então, calma, essa liberdade vai chegando, essa autonomia sobre a sua vida, a vida dessa criança, você vai criando mais prática. Então, o segundo filho, já, até o pai do meu parto dessa semana, ele falou, caramba, a gente tá indo pro nosso primeiro parto, né, Thay? Eu falei, ele, estou desesperado, mas relaxa que no segundo eu vou estar melhor. Eu falei, tá tudo bem. Aí ele, no terceiro, eu só vou com a minha mulher. Eu falei, é isso, no terceiro você só leva a mulher. No primeiro você quer levar a casa inteira. No segundo, você lembra que você pode voltar em casa, que o hospital não é tão longe da sua casa assim. Mas pro terceiro, você vai só com a mulher e o cartão de gestante é o que nos basta, tá tudo bem. Então, as coisas vão se tornando mais leves. Você vai perdendo um pouco desse medo. Sempre as coisas os medos giram muito na ilusão do controle, né? Uhum. É uma ilusão. E aí, se existe um momento mais marcante na vida de qualquer pessoa para demonstrar pra gente que é uma ilusão, que esse controle não existe, é a tal da gestação, do tentar engravidar, todo esse processo de engravidar, gestar, parir e amamentar. Uhum. Então, assim, controle, ele é teórico, ele é ilusão, ele não existe. E esse período puerpério, gravídico, puerperal, ele vem dando tapa na sua cara e falando isso. Mas o tempo, é muito clichê, mas o tempo tudo cura, o tempo tudo mostra que vai se encaixar. E você percebe que o menino precisa da sua proteção, sim, mas ele vai sobreviver sem você, o que é bom e é triste. Mas, sabe? Tem o segundo filho. Tem o segundo filho. Não. A gente volta daqui a uns anos para conversar sobre a segunda gestação. Mas vamos voltar para skin médica? Vamos. Por favor. Vamos voltar para skin médica. A gente falou muito da nossa experiência e o que é importante hoje, né? Porque a gente precisa mostrar que, caramba, ela trabalha com obstetrícia e ela não queria ser mãe. Não. Talvez era o maior susto. E o maior caramba, problema, eu vejo famílias crescendo diariamente, mas eu não queria. E tava tudo bem. Tava tudo bem, tudo satisfatório.
O que você falaria hoje, com a experiência de vida e com a experiência de consultório, e com todo o seu estudo, o seu embasamento, de principal, assim, que uma mulher deveria fazer quando ela resolvesse tirar o DIU? Quando ela falasse, sim, eu quero engravidar. Eu sei a sua primeira resposta e eu quero ela. Você sabe a primeira resposta? Sei. Nem eu sei minha primeira resposta, tá? Você vai tirar o DIU e quer engravidar? O que ela deveria se preparar? Pra tudo, né? Vamos preparar a casinha, vamos mudar os hábitos de vida, tentar se melhorar, porque você vai trazer alguém pra morar aqui dentro. Eu achei que você ia falar terapia. Podia ser também, né? É que hoje eu tô saindo da minha, tô terapeutizada, eu nem lembrei, ó. Não. Eu achei que você ia falar terapia, mas É eu verdade. acho que é terapia. Eu nem voltei, mas é terapia. É, bem pensado. Eu pensei mais em academia, alimentação, nutrição. Mas é preparar a casinha, seja a casinha mental, seja a casinha física. Mas terapia é um bom ponto de partida. Eu acho que principalmente por esse medo, né? Eu quero ser mãe. Hoje, quando a gente pensa, quando eu montei o Boa Hora e tinha a questão da equipe multi, né? Eu quero uma equipe multi funcionando daqui dentro, eu quero uma equipe multi. Eu acho que a minha maior frustração no Boa Hora é a psicologia pré-natal ter dificuldade de venda, ter dificuldade de aceitação, das pacientes entenderem que aquilo é diferente da nossa terapia. Porque a minha psicóloga, ela vai trabalhar comigo problemas de vida que eu trago para ela, que eu fui... Não, mas a terapeuta pré-natal, ela vai mexer no que vem lá pela frente. É um preparo. Que é o preparo. É um preparo. Ela vai falar sobre coisas que eu nunca imaginei viver. Porque a gente não, ok. A gente vive isso. Quando eu acho que eu preciso começar a trabalhar 1 ano antes de engravidar a questão da maternidade, porque eu trago o problema dos outros pra cima da minha maternidade. Mas uma pessoa que nunca teve perto dessa vivência, ela não sabe em que mundo ela tá caindo. Não sabe. E é um mundo de muitas expectativas. Muitas. É um mundo... Tá, é verdade. É porque realmente eu tava... Não, mas você foi por um lado certo. A gente vai entrar nisso de exercícios né? Tá. Não, mas a terapia... É porque ela começa ela faz parte do arrumar a casinha, né? Mas é um mundo de expectativas desde o momento de retirada, com essa gestação vir rápida ou vir em 3 meses, 4 meses no máximo, que tem que ser trabalhado, que pode ocorrer uma dificuldade, até a gestação não ser um processo linear. Ela tem altos e baixos, tanto em sucesso quanto em dores, em intercorrências, em ser socialmente visto como algo negativo, que essa mulher se torna improdutiva. Eu tive uma paciente grávida de 23 anos agora. E ela falava pra mim assim, Thay, é engraçado porque eu sou casada e mesmo assim parece que eu tô errada. Porque tá grávida Porque ela tá grávida cedo. Caramba, minha mãe com 24 já tinha 2. Mas olha que loucura que é estar grávida. A sociedade, ela quer impor tudo. Inclusive a sua idade de gestar. Então, 23 tá muito cedo, mas 40, pô, você esperou demais. Não, 35 já tá batendo aqui na... 34 ainda não envelheci. E já começa o ruído externo. Começa a bater na porta. É muito complicado. Gente, que processo. Então eu falo que eu acho que o primeiro preparo é mental, é a cabeça psicológica mesmo. O expectativa é igual paçoca do Nates Varela. Então, assim, você pode ser o alecrim dourado que vai lá, tá linda, maravilhosa, as expectativas estão controladas ou você supera e alcança todas as suas expectativas. Então, engravida rapidamente, uma gestação zerada, sem uma dor lombar, sem uma mudança postural. É raro, mas acontece. Muito pouco. É bem raro, mas acontece, gente. Não vamos desanimar o pessoal aí. Acontece. A via de parto dos seus sonhos, a amamentação super alinhada. Então, vai lá, mama. Não tem queda de peso, não fere mamilo. Puerpério liso, o neném dorme 4 horas à noite, depois mais 4. Mama e depois mais 4. Alecrim dourado. É o alecrim dourado. Mas não é o mais comum. Sempre vai ter alguma expectativa que vai ser quebrada e tem que ser fazer um controle de expectativas. E aí vem a questão do corpo, da nutrição e tudo mais. Porque é o que a gente mais pega em consultório, né?
A mulher que ela esculhambou a vida dela inteirinha, que ela não malha, que ela não come direito, que ela X engravidou. Agora eu sou uma mulher perfeita. Agora eu malho 10 vezes ao dia. Agora eu como igual um vegetal. Oh, desculpa, a gente não pode falar dos vegetais. A Ana é vegetariana. Mas agora eu como perfeita. Sim. E caramba, opa, tive um diabetes gestacional. Nossa, mas como assim se eu tô fazendo tudo perfeito? Porque uma hipertensão. Mas eu tô fazendo tudo perfeito. E aí vem a dificuldade de aceitação de uma gestação de alto risco, porque ela tá fazendo tudo perfeito. Mas e o histórico dela? O que ela nos trouxe até aqui? Eu tô sentindo que tá ocorrendo uma mudança populacional e dando muito Oremos. mais atenção para isso, né? Para esses pontos mais gerais e de manutenção e de cuidados com a saúde. Mas, realmente, não adianta você chegar até ali, o momento, vou tirar meu método contraceptivo agora, o que eu faço a partir de agora? Ou o que eu faço a partir do beta positivo? Não, idealmente, é uma vida de hábitos, é um somatório. Então, tem aquela nova linha que diz assim, que os seus hábitos de vida, os da sua mãe, os da sua avó, estão influenciando no que está acontecendo com você. Não é culpa, é uma responsabilidade pelas suas escolhas. E a gente tem responsabilidade nas escolhas que a gente faz. Então, assim, quanto antes começarmos a mudar os nossos hábitos por nós, mais fácil será de manter, mais tranquila tende a ser essa gestação. E eu considero muito mais bonito você mudar por você do que você chegar lá no papo, meu Deus, tem uma criança crescendo dentro de mim, eu preciso mudar tudo agora, aí pariu e volta aos hábitos anteriores. Até porque quando você muda por alguém, você não muda. Você tem uma temporada. É temporário, né? É o famoso ninguém muda por ninguém também. É só por você, quando a água chega ali, né? Aí que a gente faz mudanças. Então, a água bate na bunda. Quando a água foi isso que eu quis dizer. Graça, fiquei. Tá. Fiquei. Quando a água bate na bunda, é que gera a mudança real. Quando a gente faz por nós. E também, outro clichê, num avião, o que eles falam? Coloque primeiro a sua máscara, depois a do outro. É o que eu falo todos os dias em consultório. Quem que cuida do cuidador? Porque eu sei que você tá acordando 4 da manhã, fazendo café da manhã de todo mundo, levando na escola, aí você vai e trabalha, ou cuida da casa, porque é um trabalho não reconhecido. Aí você volta, bababá. Tá, aí você me chega aqui morta, cansada, sem energia. Mas quem cuida de você? Se você deixar de existir nesse momento, o que vai acontecer? E é isso que tá correndo risco. Quem cuida do cuidador. Então, coloca primeiro a nossa máscara. Depois, a máscara da gestação, ela vai correr mais fluida. Vai ser um processo mais natural. Então, assim, eu pratico exercício físico desde os 16. É um hábito, é um vício bom, que bom. É um hábito. Então, na gravidez foi muito mais fácil do que eu chegar para uma paciente sedentária e tentar introduzir por causa da gravidez. Olha, você precisa, melhora o desempenho do seu filho, melhora a evolução da gravidez, recuperação pós-parto. Vamos colocar primeiro as nossas máscaras. Exatamente. Gente, quem vê ela falando assim, a viciada em atividade física e tudo mais, não pensa que com 34 semanas ela falava, já pode nascer. Sério. Eu não sei o que acontece com as médicas que param lá no meu consultório, que ultimamente tem acontecido com demasiada frequência a quantidade de obstetras naquele consultório. E todas elas têm esse surto de contar a gestação até 34 semanas. Gente, mas são os marcos da gravidez. Não, mas 34 ainda não é termo. Não é termo, mas assim, entendeu? Não queremos, porém queremos, porém não queremos. Você entende? É a dicotomia eterna da maternidade. Agora eu tô na luta, quero passar mais tempo com meu filho, porém quero um tempo para mim. E é assim desde o início da gravidez, até a questão do parto e tudo mais. Mas, gente, pesa pra todo mundo, até pra ela, que ela era viciada em academia, treino e tudo mais. Pesou também, né? O corpo sentiu. Cansa, E era um corpo que tinha preparo, tinha estrutura muscular, tinha condicionamento físico. E fica sofrido, fica difícil, fica dolorido. A gente teve que fazer muita liberação. Foi bem extenuante para o organismo e era um organismo preparado. Então, assim, né? Eu queria fazer esse bebê nascer a todo custo. Queria. Tá. E agora, chegou o beta. Surtou. A paciente, né? Hábitos de vida.
Ou o meu? Não, agora tu é médica, agora tu não é mais paciente, beleza. não. Mas chegou o seu beta, vamos bom. lá, vamos misturar essas duas pessoas. Chegou o seu beta. Primeira coisa que você fez, além de mandar mensagem pra fisioterapeuta, como você achou sua obstetra? Como você como eu achei minha escolheu obstetra, porque a sua obstetra? fica mais fácil, né, que eu tô no meio. Eu acho que a gente não tem muita escolha de... direito de escolha hoje. Porque a gente tá no meio, então tem que pegar... Não, tem direito de escolha. Não, às vezes eu fico pensando assim, cara, eu te falei que eu julgo seu parto com 10 obstetras, né? Eu falo, poxa, por que a Nai tinha 10 obstetras? Mas eu não me vejo numa situação diferente. Porque eu fico assim... Quem que eu vou escolher? Cara, mas se eu tô lá parindo, eu tenho uma amiga que ela serve pra um momento, eu tenho outra que serve pra outro, que serve pra outro, e que vai dar bom no final. Vai o círculo de amizade, né? Eu tenho amizade pra balada, eu tenho amizade pra confissão, eu tenho amizade pro chá da tarde. Eu não tenho nenhuma ginecologista fixa. Eu tenho 10. Isso. Não. E então, nesse caso, vai pela praticidade. Então, assim, está mais fácil fazer o pré-natal com quem? Nesse caso. O meu é muito... E é de afinidade a escolha, né? Você pode visitar 10. Vai pro que tem mais afinidade com o que você está querendo, com o seu discurso, com as suas condutas. Exatamente. O meu são minhas amigas, são extremamente competentes em tanto tecnicamente quanto emocionalmente, de suporte e tudo mais. Então não foi muito difícil. A minha acho que era a melhor emocionalmente mesmo. A minha é a mais racional de todas. A sua? Não, a Mi, Michelle. A Mi é. E eu já tava muito ansiosa, muito louca, surtada. Então eu precisava de um grounding, de ficar no chão, né? De um aterramento. Então, para paciente no geral, não tem importância nenhuma. Eu sei que é muito chato, mas não tem importância nenhuma você visitar 2, 3, 4 obstetras, pegar 4 ou 5 indicações. Vai nas redes sociais, que não é currículo, rede social não é currículo, mas pode ir na rede social, dar uma olhada no que tá falando. Gente, não é currículo, mas calma aí. Ai. Amiga, não é. A paciente que chega pra mim com uma médica querendo um parto normal, e no Instagram dela só tem cesárea, ela faz parto normal aonde? Não. Tá. Dá uma olhadinha, pelo menos, assim, então, pode ver olhar, o que aquela pessoa tá falando. Então, mas vai na consulta. Não, vai na com consulta. Uma realidade vista lá no Instagram, mas vai na consulta e conversa e vê se tá alinhado com o que você tá acreditando, com o que você tá buscando. Eu tô com uma amiga obstetra grávida agora, e a gente almoçou sábado juntas. Ela falou, eu achei que você fosse ficar chateada. Eu falei, amiga... Eu chateada nunca. Eu quero deixar claro que você pode contar comigo do início ao fim, mas é muito ego você ficar chateada porque... entendeu? Então, assim, ainda tem que ter isso, né? Tem que ter a humildade suficiente para não ficar chateado, porque não é o meu momento. É o momento dela. Então, assim... Sabe? Então, tem tudo isso. Então, você pode sim escolher uma dentre as 10. Não tem... Eu tive uma paciente que ela falou até ontem no consultório, né? Ela foi em 8 obstetras durante a gestação. E aí, foi aquela coisa, né? Que tem plano, não tem plano, que é bom, que é ruim e tudo. E ela é esposa de um amigo. E aí, eu tinha liberdade pra falar, não, esse não é bom não, vai nesse. Não é bom não, vai nesse. E muitas vezes ela me escutou, muitas vezes não. Aí escolheu a dela. Só que aí no que ela escolheu a dela, ela foi pra uma roda de uma doula, da doula dela. E aí a doula tava preparando as pacientes e tudo mais. E a doula falou a seguinte frase, porque às vezes você vai parar numa cesárea desnecessária, porque o médico indicou, e não. Eu acho que a doula tava querendo falar para as pacientes que iam parar em plantão. Eu sei que essa paciente voltou pra casa e arrumou uma briga com o marido dela. Falando o seguinte, não, porque se a médica falar isso pra me levar pra cesárea, não é pra levar. Se falar aquilo pra me levar pra cesárea, não é pra levar, não. Aí ele bugou. Ele falou, caramba, calma aí, eu não parei em 8 obstetras pra arrumar uma guerra dentro da sala de parto. Aí foi o que eu falei pra ela ontem. Você foi em 8 obstetras pra escolher a que mais te dá segurança. A que é alinhada à sua linguagem de parto. Porque a minha linguagem de parto é diferente da minha paciente, que é diferente. Poxa, eu quero um parto domiciliar. Você queria um parto domiciliar? Eu? Só se fosse fluido. Queria. Eu falava pra Michelle, falei, esse menino vai nascer em casa.
Esse menino vai nascer em casa. Eu ia apanhar de 10 obstetras se esse menino nascesse em Não, casa. mas a obstetrícia, ela, como ela tem muito medo, né? Muita ansiedade. Mas eu dava não bastante posso insegurança. indicar para uma paciente que ela tenha um parto domiciliar. Os meus partos domiciliares, você sabe que são acidentes. Não é porque eu incentivo a paciente aquilo, até porque toda a responsabilidade técnica acaba caindo para cima de mim. Então, que não sou competente e não tenho uma equipe para isso. Então, eu não incentivo. Cada paciente tem sua linguagem. Então, cada uma vai encontrar o obstetra que combine com a sua linguagem. Porque são pessoas E diferentes. tem que confiar, né? Então, assim, toda vez que me perguntam, mas qual que é a sua linha de parto? Eu falo, gente, eu sou super a favor do parto natural, do parto vaginal. Mas aí vem muito a minha experiência, né? Que não tem como a gente tirar. Mas eu preciso que você confie em mim se houver uma indicação. Uhum. Então, se você não gostar da primeira, da segunda consulta, eu te dou total liberdade, não vai gerar animosidade em momento algum. Quem sou eu para dar liberdade para alguém, né? Mas então vai para outro, Sinta-se procura à outras vontade. opiniões. Então, no terceiro trimestre houve uma indicação de indução. Você não tá confiante? Procura outras opiniões. Não tem problema. Aqui a gente tá super aberto a diálogo e a conversa, mas tem que ter confiança. Se você não confia na equipe que tá te assistindo, você tá com uma equipe à toa. Vai pro plantão, porque se não confiar por não confiar, vai pro plantão. E como funciona um pré-natal, Nai? Um pré-natal? Primeira consulta, assim. A primeira consulta é aquela de muitas expectativas, né? Porque às vezes a gente não tem imagem ainda, ecografias nem nada. E aí, na minha primeira consulta, eu explico todo o passo a passo de um pré-natal de baixo risco. Então, na primeira consulta, dependendo do beta, do valor do beta, a gente vai repetir esse beta-HCG sanguíneo. Vou passar o beabá das ecografias, que são necessárias. E aí tem as ecografias que são conforto e carinho no coração da mãe. Exames de sangue, questão da avaliação nutricional, como que está se alimentando, como que seria melhor o balanço, medicações que pode, que não pode usar. A gente costuma sempre... Tá incrustado, a gente sabe quais os hábitos de vida são adequados para cada fase da vida. Uhum. Então, eu sempre enfatizo muito isso. São consultas que costumam ser mensais ou a cada 5, 6 semanas no início, depois vão se aproximando. Conversamos sobre suplementação, se essa paciente vai querer ou não ter a equipe multidisciplinar dela, que o mínimo é a fisioterapia, Atividade física. Atividade física, exercício, talvez mais direcionado com alguém mais experiente para poder orientar. Nutrição. Então, assim, a gente vai dando o caminho das pedras para melhorar ao máximo a qualidade e assistência ao binômio materno e fetal, né? Então... Você chega a questionar a via de parto no primeiro encontro? Quando chega... Então, eu quero uma cesariana agendada, aí por quê? Aí a gente questiona. Por quê? Porque eu vi que é o melhor. Pra quem? Por que você tá trazendo esse sentimento? Minha mãe minha avó. Sim, tudo bem, todo mundo foi cesárea porque a gente tá vindo de um caminho cesarista. Estamos tentando fazer a curva e mudar de rota. A gente tá tentando reconstruir essa cultura, né? De que o parto normal pode ser doloroso. Mas ele é normal, ele é o fisiológico, ele é o natural. Então, questiono a via de parto nesse sentido, né? Se chega já taxada de cesariana, o porquê. E aí, toda consulta eu pergunto, e aí, você se informou? E assim, a gente tem um momento no mês da paciente, né? Uhum. Então, infelizmente, acaba que cai um pouco mais de responsabilidade de adquirir informações das fontes disponíveis. Então, eu tenho Fonte disponível. Uma das fontes disponíveis. Podcast. Também, né? Podcast. Você na Tá, falando no consultório mesmo. Eu falei vou consultório. cavando a paciente, coitada. É mais um encontro, né? Então, você é semanal. O meu é uma vez ao mês. Aí, informações disponíveis em internet, lógico que com uma triagem, com um filtro. Eu tenho um pequeno documento em PDF que no final tem documentários, livros. E bem grandão. Estude e questione. Então, assim, anota as dúvidas, traga as dúvidas para a consulta, porque a gente falar abertamente é um mundo. São 6 anos de medicina, 3 anos de residência, mais não tem como eu resumir isso uma vez por mês em 1 hora. Sim. Então, é muito importante informar, só que é tanta informação, né? Não, e você tem 1 hora, né?
Eu tenho. Eu tenho Tem uma médico hora. que 15 É minutos verdade, a primeira consulta de pré-natal. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu bebê? E não sabe nem o que aconteceu. Aí não dá tempo nem de ler prontuário e tudo mais. Lá no consultório é 1 hora. Lá na clínica a gente dá 1 hora de consulta. Então, e ainda não é suficiente. Então, assim, eu ainda fico a desejar. Eu fico assim, cara, o que eu devia ter falado a mais? Será que faltou alguma coisa para eu tentar informar e estimular a busca pelo entrar em trabalho de parto? A gente chega lá decidido a ter uma cesariana e você nem sabe se vai ser em 1, 2, 5, 6 horas. Ou se você... atendi uma paciente de ginecologia essa semana, que ela estava trabalhando até as 4h30 da tarde. É um alecrim dourado, gente. Tava trabalhando até as 4h30 da tarde, aí avisou o pessoal na reunião: tô com uma cólicazinha leve, acho que vou parar de trabalhar e vou pegar minha licença. E o neném nasceu às 20. Profetiza, assim, Dentro vai do carro, indo pra maternidade. No carro a gente não precisa. Do carro pode não ser lá em precisa. Mas é casa. pra entender que, assim, você não sabe se você vai ser esse alecrim dourado. Você pode ser o Não, meu? só porque Pode. O meu problema com o carro é só porque sujar o carro é mais difícil de tirar Eu já aquele recomendo comprar aqueles cheiro. tapetes absorventes de cachorro, Mas final coitado do do terceiro alecrim trimestre. dourado com cólica, achou que ia... Não ia dar nem tempo. Então. Aí é isso. Então, sim, eu questiono a via de parto se chega para um parto cirúrgico, se chega para o natural, ainda assim, eu estimulo a estudar, porque a gente tem mudança de rotas, né? Às vezes precisa induzir, às vezes entra no trabalho de parto prematuro, tem que inibir, às vezes tem uma pré-eclâmpsia precoce. Então, o caminho, ele não é linear. Então, precisamos da terapia para trabalhar as incertezas e essa insegurança que uma gestação e um trabalho de parto e parto O que geram. eu falo muito para as pacientes lá no consultório, tipo, tem consulta de pré-natal essa semana? Se tiver, faz uma listinha de pergunta. Porque você precisa comer o seu obstetra para ter informação dele. Então, faz uma listinha de pergunta e pergunta tudo na sua consulta. Tudo que você tiver. Vai questionando. Surgiu uma pergunta. Se eu, na fisioterapia, não tive competência de responder, porque isso pode acontecer, leva essa pergunta para o seu obstetra, questiona a opinião dele sobre isso, fala sobre aquilo, sobre aquele outro. Eu falo, quando você fazia sua fisioterapia comigo, muitas vezes quem trazia a pergunta para você era eu. Nai, mas aconteceu isso com uma paciente minha. E aí? Aí você vinha, não, porque nesse estudo, e trazia coisas técnicas para me ajudar a me embasar. Mas você também sabia o que perguntar para suas amigas e tudo mais, tinha mais liberdade para isso. Mas, às vezes, na consulta, pra você não se sentir assim, será que eu falei tudo? Porque é 1 hora é muito pouco. Então... E tem que anotar, é o que você falou, anote, faz a listinha. Tem gente que chega com vergonha, agora eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho problema, pode ir perguntando, eu tô preenchendo o exame, você vai perguntando, eu vou te respondendo. Porque os hormônios da gravidez, eles já trabalham pra mãe ter um foco diferenciado em outras coisas, outras preocupações. Então, a nossa memória, ela fica muito prejudicada. E aí vem o puerpério psicológico. O meu, tô começando a voltar a não esquecer palavras agora. Então, tem que anotar as perguntas. Se você tá anotando pergunta e tá com vergonha do seu obstetra, essa conexão aí tá errada. Então, precisa repensar. Ou precisa falar, cara, eu tô querendo um pouquinho mais de liberdade pra te fazer mais perguntas. E não existe pergunta boba, né? Não existe pergunta boba. Lá no Insta eu abro a caixinha toda quinta-feira. E aí teve um paciente que foi minha da primeira gestação dela, e ela colocou, nossa, Nai, você abriu a caixinha e eu esqueci a pergunta que eu ia falar. Eu falei pra você anotar, você não anotou. Aí, entende? Então tem que anotar e não tem que ter vergonha de ter dúvida. Você não estudou para saber tudo, mas o médico que tá ali também não precisa saber tudo. Eu posso falar, espera que na próxima consulta eu te trago a resposta, mas vai saber um pouquinho a mais. Sim. E a questão da busca da informação é o essencial agora, né? A gente não precisa saber nada sobre maternidade e sobre parto até engravidar. Mas depois que a gente engravida, a gente tem que buscar por informação de qualidade. E quem vai direcionar, igual pra gente aprender na nossa vida, né? Na escola e tudo mais, a gente tinha um professor para nos direcionar no nosso estudo. Hoje deve tá uma bagunça, porque na minha época era a Barça, né? Era a Barça que sabia tudo. Hoje tá todo mundo de tablet na escola com o Google aberto. Então, assim, tem alguém que precisa direcionar essas pessoas com o Google aberto para buscar uma informação e um aprendizado de qualidade. Então, o médico tá ali para te direcionar, mas você precisa buscar. Precisa buscar, pelo menos, para ter dúvidas para trazer. Para ter dúvidas para trazer. E aí, sim, ter esse pré-natal bem completo e bem assistido.
E ter segurança no que está acontecendo também. Tem muita paciente que eu falo assim, vai estudar. Não quero. Eu considero um processo natural. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Tem muita. E eu falo, cara, você tem certeza? Eu falo, tenho certeza. Então, não quero conversar com grávidas, isso acontece também. É uma escolha consciente. Então, assim, a informação tá ali, a gente estimula e toda consulta. Eu escrevo no prontuário, o paciente não deseja conversar sobre parto. O paciente não deseja conversar sobre o processo e nem se informar, nem se estudar. Mas eu dou uma cutucadinha. E aí, você conseguiu ver o renascimento do parto? Não, Nai, comecei, mas não dei conta. Você conseguiu? E aí, a gente vai tentando cavucar, que você falou, né? Você vai cavando seus pacientes. É porque a gente vai tentando acessar. Tem paciente que a gente consegue acessar o emocional dela mas tem paciente que a gente não consegue. Tem horas que eu fico, meu Deus do céu, eu tô falando X, essa paciente tá falando Y. Mas tem que tentar. E aí, assim, apesar do conhecimento técnico, eu fui estudar. Só que eu fui estudar outras coisas. Eu fui estudar pariremos com prazer, parto orgástico. Fui estudar outras coisas mais tilelês, menos técnicas, para poder tentar liberar, sair da pele de obstetra e entrar na pele de gestante, que vai parir, que vai ter um filho, que tem que assumir essa nova identidade ou somar essa identidade ao resto. Então, coube estudo até na minha gestação. Muito importante. Eu lembro de uma frase sua, eu vou falar agora minha experiência como Thay atendendo Nayara, né? Que você olhou pra mim e falou bem assim no consultório. Tá, você tá coagida? Foi alguma coisa assim, você tá com medo desse tanto de gente? Eu tenho medo do dia do parto você não se sentir com autonomia. E aí, nesse dia, você me deu liberdade. Você falou, eu quero ouvir. E você me ouvia muito durante o trabalho de parto. E até eu passei por isso com uma pessoa que não é obstetra, que foi a Clara Maia. E aí, a Clara Maia, ela falou bem assim, você tá se sentindo pressionada pro meu parto? Que eram pressões diferentes. Na sua pressão era uma pressão técnica e na dela dos profissionais, e na dela era uma pressão seguidores surreal, que meu Instagram foi assim, onde você tá durante o trabalho dela? Porque eu tinha sumido dos meus stories, e era tipo, 200 perguntas, onde você tá? Você sumiu, Clara Maia sumiu, André sumiu. Eu, Senhor Jesus, eu tô me sentindo sufocada, nunca fui tão procurada assim. E eu falo hoje que a minha parte mais difícil de um parto de uma obstetra, e por isso que eu falo, não vou mais atender obstetra, é mentira, mas é fazer vocês saírem da pele médica. No parto da Clara, é fazer ela sair da pele digital influencer. É a mais difícil, porque tem uma pressão sobre isso. Não vejo em você aquela pressão de eu preciso parir normal, porque eu acompanho o parto normal das minhas pacientes. Mas era uma pressão de eu sei o que está acontecendo com o meu corpo, eu sei tudo que eu tô vivendo, e não adianta. Não tá evoluindo. Como eu já partejei com você antes, no meu olhar, você sabe o que eu tô falando pra você. A gente trabalha junto. Então, não tem como eu te mentir. Não, e nem precisava, porque a Michelle fez o toque, eu falei, não me fala quantos centímetros, mas eu sabia. Você sabia o que estava acontecendo. Então, além do conhecimento técnico, tem a consciência corporal também, que tinha bastante. Mas... Que às vezes né, é bom, mas não é bom. Tudo na vida, né? Tem o ônus e bônus, o lado positivo e o lado negativo, e nesse aspecto também tem. E essa esquinha, ela acontece, essa esquinha. Eu tô com essa palavra, essa esquinha, porque tá na moda, né? Você viu que eu traduzi pra pele, né? Eu saí da minha pele de obstetra. Agora tudo minha skin isso, minha skin aquilo. Mas é muito difícil pra vocês. Com certeza. Eu acho que pra todo mundo que vive obstetrícia, né? Sair dessa função aí e viver. E é o que a gente precisa. Essa virada de chave, porque... É entrega, né? Na hora do parto, é entrega completa e absoluta. A pessoa que estudou demais, a pessoa que estudou de menos, ela precisa se entregar e viver. E hoje, trabalhando no SUS, eu falo que o meu maior ganho, que você me perguntou mês passado, tá valendo a pena para você esse sacrifício? Todo mundo tem perguntado diariamente se vale a pena eu viver o SUS e o particular ao mesmo tempo, pelo desgaste de trabalho físico mesmo. E eu falo que o aprendizado que eu tive lá de tentar virar a chave para a paciente se entregar é muito
foi muito gratificante, porque ela precisa acreditar em mim lá dentro como alguém fora do sistema. Porque ela acha que a pessoa que cai no SUS, pela cultura, ela acha que o sistema tá contra ela. Que o sistema tá ali pra obrigá-la a ela viver alguma coisa. E não. E ela tem que entender que eu tô ali pra incentivá-la, pra apoiá-la, pra estar ao lado dela e dar a mão pra ela. Muitas vezes o meu trabalho no SUS, que as minhas colegas de profissão ficam putas comigo, é ficar de mão dada com a paciente. E eu vou ficar quietinha do lado dela, de mão dada com ela, pra ela acreditar que eu tô ali por ela, pra eu apoiar. E permitir que ela esqueça quem ela é, a história dela, o porquê que ela engravidou, se ela engravidou de forma desejada ou não, se ela engravidou no momento certo ou não da vida dela, quantos filhos ela já tem. Muitas das pacientes no SUS, porque eu engravidei com 3 meses de pós-parto. Isso acontece quase diariamente. Então, ela precisa se abandonar, e é isso que a mulher precisa, só que ela precisa estar segura para isso. É difícil abrir mão, volta a mesmice, é difícil abrir mão da ilusão do controle. É muito difícil deixar o controle. É muito difícil. É muito, muito, muito difícil. E pra todo mundo. Você pode postar, você pode se fazer de a pessoa mais desconstruída do mundo. Mas lá no fundo tem aquela faísca de expectativa. Entendeu? Que é igual paçoca. Que é igual paçoca. Do nada esfarela. Você quer contar como é que foi sua experiência? De parto? O que você esperava do seu parto? Menina, eu esperava parir em casa sem querer querendo. Então, assim... Ela não me avisou isso. Eu não te avisei? Não, avisou. Eu avisava a Michelle, avisava a Larissa, avisava todo mundo. Então, na teoria, tudo lindo até a 2ª página, né? Faz yoga, flexibilidade, exercício físico, preparo, conhecimento técnico, aquela lista enorme. Porém, muito medo. Porque junto com a lista enorme de conhecimento de tudo, vem também o medo do resto. Vem a insegurança de ter um menino que você falava assim, não quero ter filhos. Pum, tá grávida. Meu Deus, se piscou, acabou, 9 meses. Então, assim, eu queria muito, eu esperei bastante que fosse um negócio mais fluido e mais natural. Aí eu repasso o passo a passo do parto. Tudo que tinha para ser feito, para auxiliar numa evolução, foi feito. Além, né? Além, mas foi feito em 10 linguagens. Tô brincando, não eram 10 obstetras, né? Não, mas foram várias visões de médicas diferentes, buscando em teoria, em tudo, somar para que aquilo acontecesse. Eu quebrando a cabeça, não sabia mais o que fazer. Por menino descer, o menino não descia. A gente fez várias coisas para o menino descer. Então, a dilatação aconteceu, veio um puxo precoce, e aí a gente fez exercício, fez mobilidade, fez posicionamento e redução, tudo, para no final eu olhar no fundo dos olhos. E todo mundo, assim, muito por mim, né? Então, assim, eu acho que já tínhamos percebido que estava laborioso demais, que estava arrastado demais, que não estava um processo muito fluido, seja lá qual for o motivo que levou a isso. E aí, eu olhei pra Thay e falei, eu vou chorar. Ô, Thay, nada do que a gente faz adianta. O que tá acontecendo? O que tá faltando? E aí vem o que eu sou muito contra o mulheres sabem parir. Eu já era contra e me tornei ainda mais contra. Porque saber, na teoria, eu sabia muita coisa. E eu tava com uma equipe que, se somar, sabe tudo. Então, mulheres sabem parir é uma forma de violência, né? Porque aí você se obriga a parir. Porque você se obriga a parir. E eu sempre prego muito a fluidez, as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. E ali, naquele momento, não foi, né? Tipo assim, eu queria muito, as meninas, por eu querer, deixaram... tentamos mais coisas, fomos além das tentativas... Até que deu 10 horas da manhã, a analgesia passou e eu falei, tá, e nada adianta. Vamos. Foi uma cesariana intraparto, após muitas manobras pro Gabi descer, pro parto fluir, pro parto acontecer.
que me levou o amor da minha vida. Tipo assim, é uma mudança que eu não sabia que eu precisava e que se eu não soubesse, eu não precisaria e tá tudo bem, mas que aconteceu e que graças a Deus aconteceu. Porque a vida ela é inimaginável sem o Gabriel e foi uma travessia que eu tenho certeza que eu precisava do processo para abraçar, para mudar o jeito que eu vejo minha profissão e o jeito que eu conduzo a minha profissão, as minhas pacientes, desde o não quero gestar, quero um método contraceptivo melhor que existe no mundo e de jeito nenhum, ao quero gestar e não tô conseguindo, as mudanças de via de parto, então assim, meu sonho é parir normal e aí por um descolamento de placenta, uma pré-eclâmpsia precoce, seja lá qual for o motivo, a gente teve que recalcular a rota e mudar os rumos daquela assistência. Então, era uma travessia necessária, foi uma travessia maravilhosa. Eu sou muito grata por todo o processo, por todos os acontecimentos, por todo mundo que estava lá comigo e por todo mundo que esteve no pós. Então, a minha rede de apoio familiar, mas a minha rede de apoio profissional, que na verdade todo mundo se tornou familiar. muito amiga, que veio para a família, é muito essencial. Então, o que vale mesmo é confiança. Então, tenham a assistência que vocês conseguirem ter no quesito confiança, né? E aquela coisa, né, Nay? Foi uma cesárea intraparto, uma cesárea que talvez você não esperava, não desejava e tudo mais, mas eu não vejo em você alguma coisa que você não olhou pra mim e falou, bora, eu faço. Você foi além, assim, a gente tem certeza disso, todo mundo falou isso pra você. Absoluta. E que precisava ficar de bananeira, você ficava, precisava ficar pendurada, ficou pendurada quase o parto inteiro. E foi o desfecho que o seu bebê quis, que Gabi decidiu. O Gabi já veio com essa personalidade incrível dele, de menino arteiro, que faz tudo que tá ao alcance dele, nas vontadinhas, e tá tudo bem. Chama parto normal, é um parto fisiológico, mas que não depende de um único fator do querer. Não depende do querer. Depende de um pré-gestacional, da gestação, da posição desse bebê, do canal de parto, de um preparo psicológico da mãe, de acessar bloqueios, e tanto físicos quanto emocionais. Então, não é 1 mais 1 igual a 2. Tentar engravidar, gestar e parir não é um processo linear. Ele passa por altos e baixos e faz diversas curvas. Então é isso. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Passamos um pouquinho da hora. E a gente tem uma mãe precisando correr pra casa. Porque tem um bebê lá, você vai se esconder? Como é que vai ser? Tá tudo certo. Agora você chega em casa e dá a avó oi. Tá aí, ele nem percebe que a mãe Que a mãe existe. chegou, entendi. Muito amor da avó. Tá lá ele e sua tipóia. Deu certo? Não, ele tá sem tipóia. Não, ele tá sem tipóia. Clavícula quebrada livre. Tá livre. É ótimo. Vai resolver de qualquer jeito. É fisiológico. Nay, muito obrigada. Obrigada eu pela convite. Sua participação. Por abrir sua vida aqui mesmo. De coração. Pra ajudar outras mulheres que talvez passem pelo mesmo processo que você. Ou por um processo que imaginavam que você não tinha passado ou que não passaria. Desculpa te expor. Tá tranquilo. E muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela confiança nessa conversa. Minha filha, você confiou em mim, sua vida e do seu filho. Tá ótimo. Tá bom, né? Tá bom. Tá certo. Obrigada.